O importante não é convencer alguém do seu Deus, mas estar convencido de quem é seu Deus. O mais importante é nós estar convencidos de quem é o nosso Deus, que é esse Deus para nós, para que através dos nossos atos, das nossas atitudes, isso reflita nas demais pessoas. Lembrando do texto de Timóteo, onde Paulo disse: salva a ti mesmo, Timóteo, para que possa salvar alguém. Dando início a essa reflexão, vamos hoje ter por base da palavra o livro de Oséias, no seu capítulo 4, no seu versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Deus falando com seu povo, da mesma forma que rejeitaste em conhecer a Deus, assim Deus também o rejeitou. E da mesma forma que também rejeitaste a lei, o Senhor rejeitaria os seus próprios filhos, filhos deles, ou seja, a primogenitura, ou seja, as descendentes daquela nação. Esta palavra em Oséias vai retratar diretamente com o povo de Israel. Essa palavra não é direcionada aos gentios, ou seja, as pessoas que estão no mundo, as pessoas que já vivem sem direção, como foi a seca, as pessoas que já vivem adorando outros deuses, as pessoas que já vivem na prática do pecado sem conhecimento da verdade. As pessoas que estão no mundo é como os gentios que a Bíblia retrata. Ela muitas das vezes não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda. Ela não tem conhecimento de Deus. Ela não tem lei de Deus. Então a palavra em Oséias retratada é diretamente com Israel. Israel, o povo eleito, escolhido, tratado, preparado, que contemplou maravilhas do seu Deus e que agora se encontra num estado de adultério diante de Deus. E Deus levanta o profeta Oséias para retratar esse adultério, as consequências desse adultério, as consequências desse desvio daquele povo que já tinha lei, daquele povo que já via todas as maravilhas de Deus ser realizadas, histórias contadas pelos seus pais, de geração em geração, e que agora eles deram as costas para Deus. Estamos falando, trazendo por dia de hoje, de pessoas que já foram tiradas do mundo, de pessoas que já meditaram na palavra, de pessoas que tiveram experiências com Deus, através de uma cura, que é um milagre, através de um grandes livramentos do Senhor, providências do Senhor, transformações, maravilhas o Senhor tem feito na vida de cada um daqueles que Ele tem chamado e alcançado. Ninguém vem para a presença de Deus de si mesmo, mas porque foi convencida de alguma maneira por sinais que Deus se declarara, por sinais que quando estava no mundo, Deus mostrou a sua misericórdia, o seu amor, a sua providência, independente do nosso estado de pecado. Então isso nos atraiu a Deus, fomos convencidos de primeira maneira estar na presença dele. E muitas das vezes fomos batizados pelo nome do Senhor. Então Deus está retratando com um povo de propriedade, um povo que pertence a ele. Israel pertence a Deus até os dias de hoje. Então Deus levanta Oséias e manda Oséias naquele momento, porque profeta, para entregar a mensagem, ele tem que passar pelo reflexo da mensagem na própria vida dele. Um homem que era ali para honrar e ser honrado em serviço a Deus, agora é designado a casar com uma mulher meretriz, uma mulher de prostituição, dando assim a entender o que Israel estava fazendo.
Então ele casa com essa mulher, gera filhos, que Deus também, esses filhos eram uma mensagem para Israel, aonde o significado desses dois filhos era desamparado. Não sou teu Deus. Então o Senhor, ele dá um nome aos descendentes dessa prostituição, de uma relação de prostituição, dos desamparados. Não sou o teu Deus. Todavia o Senhor manda ainda o profeta Oséias, depois de ter dado esses dois frutos de resposta a Israel, também amar a mulher do seu melhor amigo. Imagine, Oséias se relacionar agora com a mulher do seu melhor amigo, que também ela era transgressora, andava em prostituição, traindo, adúltera. Ela era adúltera, ela já tinha essa prática. E Deus agora manda Oséias amar esta mulher do seu amigo, que era adúltera, para também refletir na vida de Israel o que é que eles estavam fazendo. Eles eram comprometidos, eles eram casados com Deus, em simbologia a esposa de Deus, e agora estava com o amante. Quem é este amante? O mundo. E o que é que o mundo tem no mundo? Os ídolos, os deuses, os Balaim. Israel agora não se arrumava mais para o seu marido, não se arrumava mais para o seu Senhor. As joias que o Senhor deu a eles, o sustento que o Senhor deu a ele, agora era para eles se enfeitar, para desfrutar com os Balaíns, com Baal, com os ídolos, os falsos deuses. Traduzindo para os dias de hoje, é aquela pessoa que Deus tirou da lama, tirou do Egito, tirou do mundo, estava escravizado, estava ali de cabeça baixa, estava ali na lama, na miséria, destruído. Deus ergou, limpou, lavou, purificou, levantou, deu trabalho, deu confiança, onde ninguém mais dava confiança, nem mesmo a família. Muitos se encontram assim, chegando na presença de Deus assim, que nem a família mais confia, nem o ente, nem o cônjuge, ninguém. E Deus dá toda a confiança, todo amor, ergue a cabeça do abatido, do humilhado, não joga no rosto os pecados feitos no tempo da ignorância, mas sempre mostra o lado da sua misericórdia, perdão, e avançar até a direção deste amor que foi revelado através de Cristo. Então, esses que hoje estão na presença de Deus e que agora, com aquilo tudo que Deus fez na vida deles, eles não negam o nome do Senhor, é bem verdade. Com a boca não negam, mas com seu coração está distante de Deus, pois agora se enfeita para ir ao bar, se enfeita para ir aos shows, se enfeita para o mundo, mas não para Deus mais. Então tudo aquilo que Deus fez na vida do tal, hoje é dado como suor do teu rosto, como falou Nabucodonosor uma vez, que Deus exaltou Nabucodonosor, rei de reis, e depois ele falou, meu braço conquistou tudo isso, e ele virou bicho por 7 anos e meio, para entender que é Deus que exalta o homem, e é ele que deve ser exaltado. Então Israel estava assim, Deus ergueu, tirou do pó, quando era menino, logo no entendimento, era fervoroso na fé. Quantos logo no início da caminhada é fervoroso? Quantos se alegra, qualquer palavra já está ali alegre, quer produzir para Deus, mas durante a caminhada começa a vir as famosas raposinhas, né? Ali minando, as setas malignas, e começa a olhar para o mundo novamente. Porque muitas das vezes o Senhor, por amar o seu povo, como amou Israel, representando o seu pecado, porque primeiro Deus conscientiza nós de nossos pecados, ele alerta, como mandou Ezequiel alertar o povo, ele também nos alerta, que vai sim entrar em correção conosco. Então ele levantou Oséias e falou àquele povo, depois de mostrar o seu pecado, olha como está o seu estado, como uma adúltera, olha como está se arrumando para os amantes, está dando crédito aos amantes, está até o que eu te dei dando aos amantes, a provisão, os grãos, tudo.
Eles davam gritos nas suas camas pelo o vinho, pelas vinhas, mas não louvava a Deus porque proveu os frutos no seu celeiro. Agora a sua beleza, a sua juventude, tudo que eles tinham de melhor era para o mundo, devolvendo para o mundo aquilo que Deus o abençoou, lhe dando de graça. E Deus chega até a enfatizar, dizer que uma meretriz cobra para se prostituir. Uma mulher que faz vida, ela cobra para aqueles que vão se prostituir com ela. Mas Israel estava pior do que uma meretriz, porque eles que pagavam os seus amantes para ter relações com ele. Ou seja, a prostituição estava bem agravada diante de Deus. Então Deus falou, depois de retratar, porque Oséias era como um homem, representante de Deus no meio daquele povo, aonde deveria honrar o nome do Senhor, aonde deveria ter bons princípios, bom testemunho. E que agora Israel, vendo Oséias se prostituindo, casando com a mulher de prostituição, imagina o impacto na vida deles. Esse não é profeta. Como pode o profeta casar com a mulher de prostituição? E depois Oséias agora pega, se envolve com a mulher do seu melhor amigo, adultera junto com ela, adúltero e adúltero. Imagine para o povo, olhando aquele profeta que era para dar referência, que era para ser luz, exemplo, agora sendo prostituto, adúltero. Então o povo se impactava com aquilo que via, mas na verdade estava se retratando. O profeta precisou passar por aqueles profetas para retratar a consciência do próprio Israel, quem era ele diante de Deus. Então, como muitos se encontram hoje na presença, foi resgatado, foi tratado, recebeu a palavra, recebeu sim as bênçãos e hoje deram as costas para Deus. Hoje estão desfrutando de tudo que Deus deu com o mundo, com um amante, e o amante não precisa pagar para que muitos que hoje a igreja se prostituir com ele, que é a própria igreja que está pagando ao mundo, ao amante, para que se prostitua com tal. Então é muito grave o cenário que Deus retrata no livro de Oséias com o seu próprio povo. Então Deus fala que iria tocar naquele povo, ia tirar o sustento, ia tirar as joias, para que depois de despojado, eles viessem a sentir a carência de ter um marido presente que supria todas as suas necessidades, para agora o amante que vai ver ela vazia, Israel vazia como mulher, vazia, sem joia, sem grão, sem nada. O quanto os amantes ia desprezar ela. Assim é muitos cristãos, depois que o mundo sugar tudo, depois que o mundo sugar o emprego que você recebeu, que agora está gastando no mundo, as roupas que era para você adorar a Deus, agora você está aí trocando para as roupas do mundo. Tudo aquilo que Deus fez na tua vida, que você glorificou a Deus, hoje você está dando para o mundo, para o amante. Você que está pagando a prostituição. E diante de Deus não vai adiantar sacrifício, oração de tolo, jejum de tolo. Não vai adiantar sacrificar horas e horas, período de jejum. Ainda que você permaneça como Israel, porque Israel era povo de Deus, mas na sua vida diária já estava longe de Deus. Tem muitos que estão na igreja, tem muitos que frequentam, tem muitos que louvam a Deus, até louva, prega, faz todas as coisas, mas está em prostituição com Deus, porque está dando aquilo que Deus deu a ele como honraria, dando ao mundo, ao amante. Hoje você vê as pessoas vivendo como pessoas comuns que vivem no mundo. Muitas das vezes não bebe, mas não deixa de não tomar um Mad Dog, lembrando daqueles tempos que parava todo mundo para beber uma bebida. Não deixa de usar aquilo que desagrada a Deus. A vaidade, a imoralidade tem tomado muito também, porque muitos esquecem que o corpo é santificado por Deus para ele habitar. E o mundo nos ensina a corromper o corpo, e muitos ainda mantêm alguns relacionamentos ilícitos, que não precisamos aqui estar tocando, mas Sodoma praticava isso.
praticava aquilo que é abominação diante de Deus. Deus fez a boca para comer. Cada órgão, cada sentido nosso, cada membro nosso tem um sentido e temos que respeitar e não fazer mau uso, porque corrompe o corpo. Isso é prostituição também. Então, muitas das vezes, até mesmo ouvindo música mundana, muitas das vezes participando de situações que têm desagradado a Deus. E Deus prometeu tratar com aquele povo. E disse a Oséias: fala este povo, levarei este povo a um deserto para que eu possa conversar com ele, ter uma conversa pessoal. Porque os profetas foram enviados antes de Oséias, explicando, exortando o povo a voltar, a se converter, se arrepender. Mas aquele que deveria ser o exemplo para outras nações estava agora sendo um mau exemplo, como vemos hoje o repúdio que está entre o povo, que está no mundo contra os cristãos, na maioria, na massa cristã. Porque as práticas cristãs de hoje são turbadas, são escurecidas pelos escândalos que cada dia aumentam. A cada dia. Os cristãos eram rejeitados na primeira era, nos primeiros discípulos e nas sucessões dele, pelo nome do Senhor, pela santificação, por reprovar o mundo que viveu e não vivia mais, por não viver mais nas características mudanas, nos costumes mudando. Então eles eram rejeitados, mortos, perseguidos, mas hoje estão sendo rejeitados pelos seus próprios pecados, pelas suas próprias cobiças que têm se manifestado a cada dia. Então entendemos a gravidade dessa palavra, que muitas das vezes olhamos para Oséias, para essa passagem de Oséias e não percebemos que Deus está falando para quem já é, não para quem não é. Então Israel, como eu comecei no início a falar, ele precisa se convencer de quem é seu Deus. E muitas das vezes, da mesma forma que ele se encontra, ele tentava convencer as nações que tinham um Deus poderoso na sua vida. Mas as suas atitudes, as suas ações não testificavam. É como hoje muitos se encontram. Querem convencer o mundo, produzem evangelismo, produzem todo tipo de ferramentas para proclamar o evangelho, para convencer aqueles que estão no mundo, mas nas suas próprias atitudes não são convencidos de quem é seu Deus. Um Deus que não aceita treva com luz. Ele diz que não tem comunhão. Ele diz que aquele que faz amizade com o mundo se torna inimigo dele. O povo dele é separado. É adoração exclusiva, porque ele também se fez exclusivo para o seu povo. Ele abriu mão de todos. Ele diz: amei a Jacó, aborreci a Esaú. Deus é um Deus exclusivo. E muitas das vezes não estamos ao tal. Então muitas das vezes Deus vai nos levar a um deserto. Porque Deus está falando, Deus está exortando. Mas o povo, enquanto se delicia, como Israel nas suas vinhas, nos seus grãos, nas suas joias, não estava mínima para Deus. Deram as costas e Deus falou que também daria as costas para aquele povo. E grande é o problema quando Deus dá as costas. Quando Deus tira a mão dele de nossas vidas. Então muitos dele ali naquele momento Deus tocou no seu sustento. E quando Deus repreendia, levava ao deserto para corrigir, muitos ficavam desconfiados de Deus. Porque esse Deus é para fazer maravilhas, como muitos hoje. Deus é um Deus de amor, para fazer maravilha. Deus jamais vai agir assim, irmão. Deus, ele tem coração, ele tem alma também. Ele explica isso em várias passagens. Ele tem sentimento, mas ele é Senhor. Ele não é um amuleto. Ele não é para ser usado, é ele que usa nós. Nós não podemos usar Deus. Quem somos nós? Então ele corrige a todo que ama, está escrito.
Então ele corrigiu a Israel, tocando no seu sustento, tirando de Israel aquilo que ele deu, não para tipo, toma lá e depois tomar, não. Era para correção, é como um pai corrige um filho que está usando de desobediência, tira o celular por enquanto para poder tomar juízo, repensar na vida. É mais ou menos isso. Então você percebe que Deus, ele está corrigindo a Israel, mas Israel não está aceitando. É como o filho que também não aceita que o pai tire o celular, é como se fosse uma maldade, mas não era. Deus precisava falar com aquele povo pessoalmente, porque os profetas eles não estavam ouvindo. Então agora Deus mesmo se propôs a ter uma conversa. Que deserto é esse hoje em dia? Aquele tempo Deus tocou no sustento. Aquele povo também foi levado à Síria. Perdeu sua realeza, perdeu a proteção de Deus, perdeu os bens de Deus. Nos dias de hoje Deus muitas das vezes permite uma enfermidade, permite cair, perder o emprego, permite passar em situações difíceis, para que possa ouvir a Ele, para que possam se converter. Um povo que já era para ser convertido, para que possa ter conhecimento de Deus, para que possa o nome dele voltar a ser glorificado em nossas vidas, não da boca para fora, mas dentro da nossa alma, na intimidade que Deus criou com o homem, quando não merecemos essa intimidade. Imagina um Deus que ele é o Criador Todo-Poderoso, dono da vida, da morte, de tudo, ter que ficar se humilhando ao homem. E ele fez isso, lavando os pés, se fez carne, irmão, para sangrar, lavou os pés do discípulo. Deus é um Deus muito maravilhoso, irmão. Ele é humilde, 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 humilde. Mas nós, com a nossa soberba, conseguimos até desconfiar de Deus. Quando Deus permite a enfermidade, levou, permitiu meu filho, permitiu um parente descer a sepultura. Como é que pode? Deus permitiu fechar a porta de emprego. Isso é para o nosso bem, porque nós não está dando atenção. Não está dando atenção. Deus usa profeta na igreja, usa o pregador, usa o irmão, mas não estão dando ouvido. Então vai chegar um momento que Deus trata assim, porque Ele ama. Ele não vai querer perder eu e você. Ele vai tratar. O importante é saber que o deserto também, que tanto dói em nossas vidas, tira de nós sim os prazeres, os lazeres, muitas das vezes até a alegria. Mas tem fim esse deserto. Ele levou o povo de Israel pelo deserto, Deuteronômio 8, para tratar com o povo, para saber onde estava o coração do povo. É para a gente se encontrar com Deus, ser convencido de que Ele é nosso Deus e a nossa atitude mudar diante das pessoas que nos arrodeiam. Não nós querer convencer as pessoas, mas primeiro nós temos que ser convencidos. Israel precisava ser convencido. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o próprio Deus foi convencer o seu povo. E engraçado, né? Que Oséias passando por aquilo. E o povo ali, muitas das vezes, a julgar Oséias, porque adulterou, porque pegou a mulher de prostituição para casar. Mas não julgou as suas próprias causas. Nos lembra de Davi também, quando pecou e foi julgar uma causa. E a própria causa era dele. Então precisamos ser convencidos. Porque Deus quer restaurar relacionamento. E se Ele permitir, sim, vir os ventos sobre nossas vidas, sim, são desertos que Ele vai estar lá conosco para nos convencer. Não é para nos abençoar lá não, é para nos tratar. Então muitas pessoas estão sim, né, passando por processo para poder dar ouvido a Deus, porque não tem dado ouvido aos profetas, aos pregadores que Deus tem enviado, a que Deus tem levantado. Então Deus vai tratar com cada um de nós. Então essa palavra não é para quem está lá fora, é para quem está dentro já, como Israel estava dentro, mas dando ali uma falsa adoração a Deus e dando muitos maus exemplos aos povos gentios e participando das suas festas, participando dos seus costumes que Deus outrora tirou e guiou um povo num caminho trilhado diferente de qualquer outro costume da terra. Então volta rapidamente ao Senhor. E esse deserto que está passando soprando é o próprio Deus, mas é para o bem. E deserto tem fim. Israel passou 40 anos no deserto. Muitos não conseguiram adentrar Canaã, mas
boa parte deles entrou. E a coisa era tão séria que a progenitura daquele povo também ficou desamparada. E o que é que permanecia no meio daquele povo? O julgamento, morte, roubo. No meio do povo santo, irmão, que era para estar ali a glória de Deus se manifestar em boas obras, estava se manifestando as maus obras. Então, Israel como um detentor do Deus poderoso, mas suas atitudes refletiam o Deus do mundo, Baal, que era morte, roubo, prostituição, um crime atrás do outro, de sangue. E hoje está diferente, olhando para o contexto, que fizeram um mundo gospel, aí, um mundo cristão. Você vê assassinatos aí famosos que aconteceu agora aí, que teve muita repercussão, então ganhou fama, né? Não vou ficar aqui citando que não é esse o propósito, mas todo mundo sabe aí, as televisões, as mídias, até mesmo perto de você, ou na sua própria vida, não sei, na minha própria vida, a gente vê situações assim. A gente pode ser, se a gente está erguido por Deus, mas as nossas ações não dá coerência que temos esse Deus. Então, para convencermos o mundo, precisamos ser convencidos primeiro. Precisamos nos convencer de quem é este Deus. E as nossas atitudes têm que estar em coerência com o que Ele designa. Não o que é criado hoje, a ação permissível de tudo. Ou até mesmo usam a palavra de fanatismo, santarrão demais. Não existe isso. A Bíblia diz, ser santo como eu sou santo, Deus cobrou. Ser perfeito como eu sou perfeito. A natureza humana não pode ter essa perfeição, essa santidade. É o primeiro nascimento. Mas quem nasce da água do Espírito não pode pecar. Ou seja, andar na prática do pecado. Andar continuamente concordando com o pecado. Ele luta agora. Ele se opõe. Ele rejeita o pecado. Ele luta confiando no seu Deus que o levantou. Porque sua natureza agora é divina. Assim como o filho que o pai falou, este é o filho que me comprais. Assim é todo aquele que nasce dele. É isso que acontece. Na criatura caída, no nascimento de Adão, não podemos agradar a Deus. Ele fala, nenhuma carne me agrada, mas no nascimento do Espírito sim. Então ele esperava que Israel agradasse a ele sim. Porque não era como aquele povo. Israel tinha lei, era cuidado, tratado. Deus honrou aquele povo, mas ele não estava honrando a Deus. Então precisou Deus tocar, levar para um deserto. Precisou Deus trabalhar naquele povo. Ainda que depois não se tornou mais nação diante de Deus, permaneceu Judá. Porque as suas habitações foram ocupadas pelos assírios. As suas vinhas, então passou a ser homens escravos. Eram livres, se escravizaram por causa de seus próprios pecados, suas próprias cobiças. Deixaram a Deus. E Deus também os deixou, mas não desamparou. Porque no capítulo 14 de Oséias, Deus mostra as suas misericórdias. Não castigarei mais Efraim, porque Efraim era o cabeça de Israel. Depois que separou as 10 tribos, Efraim se tornou o cabeça. Porque Efraim é como uma pomba ingênua. Eu sou Deus, ele é homem. Não contenderei como homem. O homem é erva, é pó, passa. Então Deus estava ali estendendo as suas misericórdias. Como sempre, tudo que Deus faz para nós é com misericórdia. Até o mal que Ele permite. É para nos alcançar, é para nos erguer, nos purificar. Então fica essa palavra de reflexão para mim, para a tua vida. Que nós possamos hoje não se dar ao que já está. Ah, todo mundo faz, porque eu não posso? Não. Vamos nos posicionar porque a salvação é individual. Ainda que o corpo seja de muitos, mas a salvação é individual. Ainda que no meio da caminhada muitos membros sejam cortados, um braço, uma perna, perca um olho, mas a salvação é individual. Então, vamos sim, antes de convencer, antes de a gente pregar, antes de a gente refletir esse Deus para o mundo com nossos lábios, como eu estou fazendo aqui, vamos fazer na nossa própria vida. Ainda que nós não podemos consertar nosso passado, isso é com Deus. Deus nos purificou, nós nascemos. Hoje é um presente, é de hoje em diante. Não podemos mudar o que já passou, mas daqui para frente, o nosso alvo é Deus, é agradar a Ele. Ainda que toda imperfeição ainda esteja nesse corpo tentando atrapalhar, mas permanece a natureza divina que você recebeu. Aquele povo, um Deus maravilhoso,
tinha sobre a vida deles, mas eles não reconheciam. E Deus pedindo para eles se converterem, eles não voltavam. Não fazer isso hoje, mas seja humilde, dobre o joelho, se despoje, faz uma reflexão profunda na própria vida. Não faça como aquele povo julgou Oséias, porque Deus às vezes permite profeta, pregadores passar por alguns processos. É uma mensagem para o povo, mas o povo não entende. Oséias não estava fazendo aquilo porque ele queria. Foi porque Deus assim projetou para que eles fosse a própria experiência para aquele povo. A própria luz para aquele povo refletir. Que contraste, né? Um homem que era para honrar, ser honrado, de bom caráter, estava ali agora como mau caráter, desonrado, casando com a mulher de prostituição e pegando a mulher, se envolvendo com a mulher do seu amigo. Assim estava Israel. Então muita gente reflete muito na vida do nosso próximo, mas não deixa de refletir na nossa. A gente aponta muito e deixa de olhar para nós mesmos. Então que esta palavra entre no meio do teu coração e que nós possamos ser, irmão. Porque a vida passa rápido, irmão. Salmo 90, como a sombra a nossa vida. 1000 anos para Deus é como a sombra, é como um entardecer, um anoitecer. Essa vida é vã, irmãos. A gente precisa focar mais na eternidade. A gente precisa focar mais no reino, irmãos. A gente foca muito nessa vida presente, por isso que nós pecamos tanto. Por isso que nós se dá muito ao mundo. Cria amizade com o mundo e não queremos abrir mão. Até criamos meios de legalizar isso diante dos homens, mas não legaliza diante de Deus, porque o que Deus constituiu é o que permanece. Ele não muda, não tem sombra de variação. Nem o que ele criou, que é espírito, não muda. A igreja dele é espírito. Precisamos se manter no espírito, ainda que a carne e o mundo tente. Mas hoje temos a natureza divina de Deus. Hoje ainda somos mais cobrados do que Israel. Muitos têm uma percepção muito contraste, que Israel foi castigado, foi tratado. O próprio filho que Deus ama tremendamente entregou para ser moído. Aí a igreja que hoje foi tirada do mundo pelo poder divino, o próprio Deus veio à terra. Deus forte, Deus maravilhoso, Deus conosco, Emmanuel. Ainda que tudo que ele fez, tem feito, o sangue dele, o sacrifício, é mais pesado ainda a graça, irmão. A graça ainda consegue ser mais uma responsabilidade muito grande, porque nós vimos a essência de nós ter contemplado o poder de Deus de uma maneira que nunca a terra contemplou, nem Israel. Os demônios caíram por terra, os principados, porque está sobre a autoridade de Cristo, todo principado, todo joelho tem que se dobrar diante dele. O Deus poderoso se fez presente no meio de nós, habitou no meio de nós, irmão. Então, Deus cobrará severamente também aquele que rejeitar o seu favor, porque ele já fez de tudo, irmão. Ele disse que a lei, Paulo fala sobre isso, aqueles que quebraram a lei severamente foram punidos. Imagine aqueles que escarneceram o sangue de Cristo, está na presença de Deus escarnecendo. Não é para eu e você se afastar, é porque eu não consigo, então eu vou sair de vez. Não é isso não, você vai ser cobrado, porque Deus fala, ai daquele que volta para o Egito. Deus é uma coisa que Deus não aceita, é aquele que ele tirou, rejeitar ele voltando para o Egito, para o mundo. Pode não, irmão. Ele entregou aquele povo, esse povo que aqui José está relatando, na mão dos assírios. Quem é os assírios? Se você for buscar a genealogia dos assírios, vai dar lá uma hemonologia com Edom, que era o quê? Da linhagem lá do irmão de Jacó, de Esaú. Então, aí o povo quer ir para o Egito, tá? É porque eu vou ficar na presença de Deus, profanando, fazendo. Não, você tem que se converter, irmão. Conhecer esse Deus verdadeiramente, pedir misericórdia, se esforçar. Porque Deus não tem prazer naqueles que voltam para trás. Errar, a gente erra. Mas Ele está cobrando uma mudança. Ele tem poder para fazer isso. É um auto-reconhecimento pessoal. Amém? Deus abençoe a tua vida. Esse é o canal Voz que Clama no Deserto. E o intuito do vídeo, dessa palavra, não que eu possa estar aqui sendo exemplo para vocês, não. Exemplo é Cristo, todos nós. Eu também passo, que vocês passam. Passam mesmo as lutas. Mas nosso Deus é digno de toda a honra e adoração. Que cresça Ele e diminua nós. Amém? Pai do Senhor.